Esse é o A Gente Vai Juntas, um podcast que não tem todas as respostas, mas tem 3 amigas tentando fazer as perguntas certas. E aqui é onde a gente surta juntos pra ver se entende alguma coisa. A gente pode falar sobre se sentir perdida? Esse tema me mata, porque eu tô vivendo ele hoje, né, basicamente. Hoje às 2h44. Exatamente. Nossa, velho, mas é que assim, eu acho que toda fase tem o seu momento de você tá perdida, né, basicamente. Então, tipo, desde profissionalmente, ou quando a gente muda de escola, quando alguma coisa tem tendência a mudar, dá a impressão de que a gente se perde um pouco no caminho, né? Porque a gente meio que não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Quando a gente se forma, né, no ensino médio, pra começar a escolher uma profissão, Exato. a gente não sabe o que quer fazer pro resto da vida. Sim. E às vezes não é o resto da vida, né? Exatamente. A gente pode mudar. A gente pode mudar, exatamente. E aí, só que meio que essa não é muito a promessa, pelo menos que aconteceu dentro da minha casa, especialmente, assim. De tipo, não, você tem que escolher uma profissão. Acho que a nossa geração foi muito assim, de tipo, teve muito mais a possibilidade de fazer uma faculdade. Sim. Mais pessoas tiveram, né, na nossa geração, esse acesso ao ensino superior. E aí parece que, então, tipo assim, os nossos pais viram que quem fez faculdade na época deles conseguiu se dar bem agora. Então, tipo, agora a gente tem que fazer faculdade, só que agora, na nossa vez, muito mais pessoas têm acesso, não quanto deveria, mas muito mais pessoas têm acesso. Comparado à geração passada. Exato, e aí acaba que agora o que você precisa é ser especialista. Então, e agora? O que eu vou fazer? Ou, além de escolher a carreira, tu ainda tem que escolher uma área dentro da tua carreira pra se tornar especialista. Um nicho pra daí tu sim ser relevante no mercado. Exatamente. Isso, a gente falando de carreira, que é a parte mais, assim, que eu acho que muitas pessoas se identificam, mas a gente também pode falar de mudança de cidade, a gente também pode falar de quando a gente muda de escola. E não é um exemplo meu, mas o se sentir perdida também no término de um relacionamento. Tem muita gente que passa por isso, né? Do tipo, como que eu vou ser eu sem aquela pessoa que esteve comigo? Tem muita gente que passa por esse momento. E em eu acho que todos os âmbitos da nossa vida, né? Seja pessoal, quando a gente perde um amigo, quando a gente termina um relacionamento, quando tem muitos momentos da vida que a gente fica... E agora? E agora, o que eu faço? Como que eu sigo daqui? Porque a gente acaba tendo uma nuvem preta na frente, assim, né? Às vezes a gente sabe o que quer, mas a gente não sabe como, e nem quando, e nem... Será que é isso mesmo? Mas eu acho que a gente pode entrar em algum caminho. Qual caminho vocês querem? Ó, eu vou dar um exemplo do porquê que eu tô me sentindo perdida hoje. Por exemplo, eu me formei em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu fiz tudo como mandava o script. Nossa, cientista maluco. Nossa, cientista maluco. Exatamente. Então, assim, quando eu tava no ensino fundamental, a minha mãe, ela já começou a falar: Bianca, e aí, o que você quer fazer? O que você quer fazer quando você crescer? Que matéria que você gosta na escola? Você lembra disso? Eu lembro. E aí eu falei assim: mãe, não sei. Ela começa a prestar atenção em que matéria da escola que você mais gosta. Aí eu falei: beleza. Aí, eu me dava melhor com química. Então eu falei assim: não, beleza, eu acho que eu vou por esse lugar aqui. E aí, eu queria me mostrar pro menininho que gostava, né? Basicamente, o efeito borboleta da minha vida é eu tá querendo me mostrar pra esse menino Rafael pra hoje eu tá aqui conversando com vocês, entendeu? Porque meio que foi um grande efeito borboleta, que daí eu virei um professor de química, de ciências, tava entrando na sala. E aí esse menino foi tomar água, e ele era de outra sala, tipo, ele era mais velho. E aí eu virei pro professor e falei assim: professor, eu já decidi o que eu quero fazer na faculdade, eu quero estudar química. Aí ele falou assim: nossa, certeza, ele... Oh, meu amor, minha vida, pensa bem. Será que é isso mesmo? Vamos de outra opção? Mas aí ele falou assim, ele deu um suspiro e falou: nossa... boa sorte, é bem difícil fazer química. Daí eu falei: obrigada, meu. E aí o menino nem deu bola, obviamente. Mas aí eu queria... Você gostava de química?
Então, mas é que eu queria parecer inteligente. Ah, tá. Diferente. Não, só queria entender qual que era o momento que tu queria impressionar. Eu tava assim, será que o menino gostava de química? Não, é porque eu queria ser inteligente. Tipo assim, ai, menina científica. Decidida. Nossa, uau, ela na 8ª série já decidindo o que quer fazer da vida. Na 7ª, na verdade, era na 7ª série ainda. E aí, foda-se, o menino nem me deu bola, no final das contas. Nunca mais vi na vida. Poxa, Rafael. Complicado, hein? Complicado. Mas, aí foi onde eu entrei na pira da química. E aí eu já dava uma resposta pra minha mãe. Porque ela tava dando nessa pressão de saber o que eu queria fazer pra ela já começar a se movimentar. E aí, eu tava já na 8ª série depois, tal. E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga minha que faz inglês comigo, que ela faz engenharia química. E ela falou pra mim que quem fez técnico em química antes de entrar na engenharia química se dá muito melhor, porque já sabe do que tá falando ali, né? Então já entra um pouco mais à frente. Então eu acho que você tem que fazer técnico. Vamos fazer técnico? Eu falei, não, vamos fazer técnico. Aí eu, beleza. Aí o meu 8º ano, no 8º ano não, né? 8ª série, 9º ano todinho, eu passei fazendo cursinho pra entrar na ETEC, na escola técnica, lá de São Paulo, pra passar em química. Aí eu passei em química, aí eu mudei de escola. Aí no meu ensino médio foi todo com técnica em química, tipo, o dia inteiro passava na escola. Mais ou menos, que eu dava uma cabulada também. Mas, aí... daquele jeito, né? Mas, aí me formei em química, um técnico em química. E aí eu falei, no último ano, eu falei assim, não, na real que eu não quero engenharia química. Eu quero fazer engenharia de alimentos. Aí minha mãe brigou comigo, que ela falou que era muito nichado. Que ela falou, não vai ter emprego pra você. Eu falei, eu me viro? Porque no final das contas, naquele exato ano, do meu 3º ano, eu tava muito envolvida com a música. Muito envolvida com a música, muito envolvida. Eu tinha também acabado de aprender a jogar tarô, né? As cartas do baralho cigano, não sei o quê. Então eu já tava nesse movimento. Foi em 2013, 2014. Que ano que a gente tá hoje? Pois é. 2013 pra 2025 nós temos uma transição agora. Uma transição agora. Mas ela vem quando ela tem que vir. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Não tem regra. E aí, nesse rolo todo, eu decidi que eu queria fazer engenharia de alimentos. Briguei com a minha mãe porque, na verdade, eu queria fazer música. Ela não deixou, que ela falou que ia passar fome. Eu falei, mas aí eu também não quero, né? Então, daí eu falei, então já que eu vou passar fome, então eu vou fazer outra coisa. Sim. Aí, no final das contas, eu passei em engenharia de alimentos aqui pra Florianópolis, numa cagada, assim, ó, no SISU, no último dia, eu troquei o lugar, e aí era pra eu ir pra Minas, e aí eu só troquei no SISU, falei assim... no último segundo eu falei, eu acho que eu vou botar Florianópolis. Aí eu botei. Um lapso de... Mas foi um lapso. Tu já tinha pesquisado? Nunca na minha vida, eu não sabia nem que tinha faculdade aqui. Eu achei, porque o sul do Brasil pra mim, ele era completamente fora. Tipo assim, eu não tinha... Eu achava mais fácil ir pra Minas do que... Eu achava, porque no Sudeste, né? Eu tava no Sudeste, então, tipo, era... Mas fora de cogitação, eu vi pro sul do Brasil, tipo assim, não tinha nada a ver. E eu nunca tinha vindo pra cá, eu não sabia que era uma ilha. Tipo, noção de geografia me também, né? Sim. Mas... aí teve isso, e aí eu vim pra cá, vim para aqui, não sei o que, daí eu percebi que eu não gostava de engenharia, aí eu já passei pela música de novo, pelo tarô de novo, eu falei, não, mas eu acho que era isso que eu queria fazer, e aí eu, não, tá bom, eu vou fazer então ciência e tecnologia de alimentos, que é parecido com engenharia, mas é mais científico, é mais químico, não é tanto cálculo, física. Aí a gente volta pra Rafael. E aí a gente volta pro Rafael. Pra 7ª série. Exatamente. Então, a vida ela é feita de ciclos, né, menina? A gente tá sempre voltando na prova que a gente não passou. Puta merda, isso. Era isso. Porque... Eu acho que a culpa toda é do Rafael. Se a gente não parar pra pensar. Porque a gente... Sei lá, se a gente para pra pensar, são muitos caminhos e a gente podia ter feito qualquer outra coisa. A minha transição de carreira parte de um lugar em que eu cresci sabendo que eu queria fazer engenharia civil. Tanto é que quando eu prestei vestibular, no Enem você é obrigada a colocar 2 opções. E eu queria passar pra UFSC. De hipótese nenhuma, eu não queria ir pra UFSC, eu queria ir pro IFSC. Porque eu fiz técnico em edificações, que foi pra eu... na minha cabeça, eu fiz o técnico em edificações, eu sou formada no técnico em edificações, porque eu queria saber se eu realmente gostava de engenharia civil. E aí eu gostei. Eu falei, então, beleza, é engenharia civil.
E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu era obrigada a botar 2 opções. Eu não tinha outra opção, gente. Não, nossa, Larissa, mas qual que era o plano B? Não, o plano A era engenharia civil, o plano B era engenharia civil, o plano C era engenharia civil. E era no IFSC. E eu não queria ir pra outro lugar. Tanto é que eu passei pra Joinville, pra engenharia civil, e daí, no fim, eu resolvi ficar pra esperar o resultado do daqui de Floripa. E aí, quando eu entrei, eu tava tipo, tá tudo resolvido, é isso aí, engenharia civil, sou técnica de edificação, já trabalhava na área de carteira assinada como técnica. Só que... Não, parênteses, eu não consigo te enxergar como engenheira. Não tem como. Não dá. Essa versão não existe, né? Do tipo, não. Essa versão que tá aqui, ela não teria como ser engenheira. Que eu te conheci, também não. Não consigo associar. Porque... Fecha parênteses. Sim. Eu cresci dos meus pais ouvindo que engenharia civil era um... Eles não me obrigaram. Eu consigo enxergar que não foi do tipo, você tem que fazer engenharia civil. Mas era do tipo, olha como é legal. Sugestão. Olha como era legal. Olha, a galera ganha dinheiro. Ai, você gosta de desenhar. E eu sempre ouvi muito dos meus pais, nossa, você é muito criativa. Mas como um hobby. E tava uma profissão muito em alta também, né? Sim, era advogado, médico e engenheiro. As 3 profissões, né, gente? As 3 carreiras que você vai dar certo na vida. Sim. E eu sempre ouvi que eu era muito criativa, mas eu sempre ouvi essa palavra vinculada a um hobby. Então, na minha cabeça, não existia ganhar dinheiro usando a criatividade. E quando eu cheguei na fase, assim, que eu devia estar na 3ª fase da engenharia, na 4ª fase, eu comecei a ter contato com arte no sentido de peça gráfica, design, fotografia, porque eram hobbies. Então, tipo, tem que fazer uma artezinha boba no Instagram. Daí eu fazia, achava o máximo, meu hobbyzinho. E daí eu tive a loja com o Vini, a Moni, que era uma loja uma sex shop online, então a gente tinha que fazer as artes pro Instagram. Aí eu fazia adesivo, e aí eu fui, e o hobby da fotografia, de fazer fotos, já tinha feito fotos dos meus amigos, como As fotos de lingerie. As fotos da lingerie, pra divulgar as lingerie dentro da Moni. E aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, eu tava num lugar onde eu falei pro Vini assim, quero fazer um curso pra me ensinar a mexer no Photoshop, por causa da fotografia. E aí eu fui no centro de Florianópolis, sei lá o que aconteceu, que eu passei por um lugar que tinha um curso que ensinava todos os softwares da Adobe. Então, Illustrator, InDesign, Photoshop, todos esses softwares que são usados no design e na fotografia. E aí o cara me ganhou na lábia e eu falei, vou fazer esse curso. Me inscrevi, começava em janeiro. Na época tu trabalhava ainda na... Trabalhava como técnica de edificações e fazia engenharia civil. E aí eu comecei a fazer esse curso todo sábado às 7 horas da manhã. Eu era presencial. E era o dia mais feliz da minha semana. E isso começou a ser um problema pra mim. Por que o dia mais feliz da minha semana é o sábado às 7 horas da manhã? Gente, mesmo se você fizer, tipo, sei lá, uma aula que você ama, sábado às 7 horas da manhã é Mas eu tava de sorriso. Sexta-feira já tava comprometida porque tu ia ter que acordar super cedo. Eu ia ter que acordar super cedo. No sábado à noite eu ia estar cansada porque eu acordei 7 horas da manhã. Eu tinha toda a rotina de trabalhar CLT como técnica, fazer engenharia civil à noite. Eu morava no norte da ilha, no caso, tipo, 40 minutos do meu trabalho. Saí de Ratones, sei lá, 6 horas da manhã pra estar chegando quase meia-noite. Então, tipo, era uma rotina completamente atolada. E eu tava feliz 7 horas da manhã de um sábado. E aí, quando veio a pandemia, esse curso se tornou online. E a minha psicóloga da época, Bárbara, querida, coitada. Bárbara, se você estiver ouvindo isso, eu queria dizer que deu certo, querida. Não, deu certo. É verdade. Porque ela falava pra mim assim, Lari, será que engenharia é realmente o que tu quer? E eu falava, a gente não vai conversar sobre isso. Daí ela falava, você falar isso, você sabe que é um problema. Eu falei, a gente não vai falar sobre isso. Eu não vou perder o meu tempo, porque pra mim era uma perda de tempo fazer transição de carreira e mudar de curso, porque eu já estava na 6ª fase da engenharia. Já tinha passado pelo técnico. Já tinha passado o técnico. Eu fiz ensino médio técnico, ou seja, eu fiz 4 anos de ensino médio ao invés de 3, então eu já tinha perdido 1 ano. Pra mim era tudo perdas. Tudo perdas. E aí ela falava, será mesmo que é o que tu quer? E eu falava, não vamos falar sobre isso. E aí, um dia no meio da pandemia, já na época que todo mundo já sabia o quão terrível tava sendo, um monte de gente morrendo, e aquele medo de você talvez morrer no outro dia tinha sido tornado muito real.
não tinha vacina, tava, meu Deus, hospitais lotados, um caos. Eu e o Vini, que é o meu noivo, a gente resolveu pedir um hambúrguer e comer no salão de festa sozinhos, eu e ele, do prédio dele. E aí a gente tava comendo hambúrguer e eu tive uma crise de choro. Em prantos. Dizendo pra ele, eu não quero morrer engenheiro. Não quero morrer engenheiro, eu não quero morrer engenheira, porque na minha cabeça, se eu morresse engenheira... Nada contra os engenheiros. Nada contra os engenheiros, apenas tudo. Mentira, o Vini é engenheiro civil, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não conseguia me enxergar feliz naquele lugar, naquela posição. E daí ele falou pra mim, amor, tá tudo bem. O que você quer ser então? Daí, Abriu tipo, uma... Eu não tinha a menor noção. Hoje eu penso que eu chego a ser engraçado, como é que eu não tinha a menor noção? Mas eu lembro de falar pra ele, eu não sei, chorando em lágrimas, eu só sei que eu não quero morrer engenheiro, eu não quero morrer engenheiro. E daí ele falou assim, então agora você tem que começar a pensar nisso. O que você gosta de fazer? E aí eu me lembrei que eu era feliz às 7 horas da manhã. Nossa. Agora é EAD, num sábado. E aí eu falei, tá, ó, mas isso demorou. E ainda assim... esse limbo de não saber o que fazer e nem como, porque daí eu pensei assim, beleza, eu vou fazer design. Eu vou voltar a ser estagiária, eu vou voltar a ser a primeira fase da faculdade, eu não sei como começar, eu não tenho conhecimento, eu não vou ser ninguém, eu vou demorar mais pra sair de casa. Que também era uma coisa urgente na minha cabeça, eu precisava sair de casa o mais rápido possível. E então, tipo, essa decisão ia atrasar toda a minha vida. E aí, que daí a gente fala mais no local de transição de carreira, né? Quando você começa a repensar isso. Mas esse se sentir perdida também tem muito a ver. E eu lembro da sensação do tipo, fudeu. Não sei como. E também a sensação depois, né? Que é a sensação de você sabe o que você acha que você quer. E aí você fica... Como que eu faço isso? O que os outros vão pensar de mim? Porque agora eu quero fazer isso. Porque quando a gente fala no se sentir perdida... Não é decidida o suficiente, você tá sempre trocando A por B. Como assim você tá se sentindo perdida? Do tipo, como que você... decidiu. E aí agora você não sabe o que fazer? Você não quer mais. Sim. Tipo, você tá desistindo? Eu não sei por onde começar. Então, será que você tem que começar? Nossa, velho, é muito ruim esse sentimento, muito complicado. E aí, tipo, a gente simplesmente fica adiando coisas que a gente realmente quer fazer, porque a gente não... com esse medo de não saber lidar quando dá uma encrenca, certo? Tá ligado? Tipo, sim. Quando alguma coisa... Porque assim, não vai ser perfeito. A gente não tem o plano perfeito, porque a gente não sabe nem o que seria esse plano perfeito pra fazer algo que a gente realmente quer fazer. Enfim, mas no final das contas, eu acho que ser adulto é exatamente isso. Sim. E a gente, quando era criança, adolescente, a gente achava que os adultos tinham tudo resolvido. E não tem. E eles tinham a fórmula pra ser feliz. E na verdade a gente... Quando assim, a gente vem pra esse lugar de agora eu virei adulto, a gente fica assim, ninguém sabe o que tá fazendo. Na verdade é que ninguém sabe. A verdade é que exatamente. E aí, isso é um pouco desesperador. Eu vi um vídeo faz pouco tempo que falava que a época dos 20 anos é como se você fosse os primeiros anos da sua vida. Da fase adulta. Então, quando você chega com 30 anos, é porque você tem 10 anos de adulto. Sim. Eu tô perto aí dos 30, né, gente? Um cara de 18? Não, mentira. Por favor, concordem. Sim. Tem um cara de mais novo? Não, tem um cara dos 30, né? Porque todo mundo fala, meu Deus, tu tem 30? Não parece? Enfim, a cutis tá boa. Como é que é? O colágeno tá em dia. O colágeno tá em dia, a skincare tá em dia. Sim. A minha não tá. E tipo, hoje, eu que tô mais perto dos 30 do que vocês, eu me sinto em um momento de crise. De tipo, é isso mesmo que eu vou fazer na minha vida? Porque a sensação que tu tem é como se você não pudesse mudar depois. Mas ao mesmo tempo eu sei que talvez eu possa mudar e tá tudo bem. Sim. Exato. Eu fiquei pensando agora, do que vocês estavam falando, de escolhas que a gente tem durante a vida.
E na época do vestibular, que eu escolhi jornalismo para uma faculdade e escolhi design para outra, porque foi uma amiga da minha irmã que fazia design. E eu fiquei, eu acho legal o que ela faz. Sim. Eu gosto de coisas manuais, gostava de pintar, gostava de desenhar. A minha mãe sempre teve essa aptidão para coisas manuais, então eu sempre vi E teve nela isso. Sempre tive isso muito perto de mim, de eu sempre ver aquilo como um hobby. Sim. E eu sempre admirei isso nela, de estar sempre, eu tô fazendo um crochê, tô montando um trilho de mesa, coisas que minha mãe gosta de fazer, né? E na época eu falei, por que não, né? Aí nisso eu não passei no vestibular de jornalismo, não passei no vestibular de design daqui. Crise. Daquela hora eu já tava assim, né? Já era dezembro de 2013, não passei em nada. Aí virou o ano, não tinha passado em nada ainda. Fica naquele limbo de tu acabou de terminar o ensino médio. Sim. E tu, tipo, tá. E as pessoas te cobrando do e aí? A minha saída talvez seria fazer uma faculdade particular ou, sei lá, não tinha pensado nisso ainda. Ou voltar pro cursinho e fazer mais um tempo de cursinho pra prestar vestibular de novo. Sim. Mas eu não tinha pensado nada sobre isso ainda. Eu só tava, tipo... Era verão, eu lembro eu lá na casa de praia dos meus pais. O tempo passando, as pessoas passando em vestibular e nada, gerando uma ansiedade, né? Porque você realmente não sabe. Aí teve a época da inscrição de SISU e ProUni, porque era pela nota do Enem na época, né? Hoje é tudo uma coisa só. E eu lembro que eu falei, vou me inscrever, né? Tipo, joguei, acho que pra UFSC e pro IFSC também. E daí passei na faculdade no ProUni lá em Balneário. Tipo, bem longe da minha casa, né? Daí eu passei nessa faculdade, eu fui, tipo assim, arrumei minhas malinhas. Falei com a minha tia que morava lá perto. Tô indo pra trabalhar com ela no mercado lá. Tipo assim, tava tudo certo. E era curso de quê? De design gráfico. Ah, tá. Assim, se eu penso hoje, é totalmente uma vida diferente da que eu teria hoje. Pode ser que algumas coisas fossem se encaminhando, mas assim, eu fiz design de produto, então era gráfico, talvez seria coisas bem diferentes. Sim, talvez a Opus não existisse, então como produto, enfim. Talvez a Opus não existisse. Sim. E talvez eu não conheceria o Guilherme, talvez eu não conheceria vocês, então, tipo, a vida... É muito doida, né? A vida poderia ir pra outro lugar, assim. Então, eu fico pensando o quão foi decisivo essa tomada de decisão de ficar em Florianópolis. Sim. De ficar na faculdade do IFSC. E nessa época, eu confesso que eu também tava perdida porque realmente não sabia o que era design. Sim. Não sabia nada de nada. Reprovei na primeira fase da faculdade, fiz de novo, porque realmente, cara, tu chega lá... Não, aqui no IFSC. Ah, tá. Reprovei no primeiro módulo e fiquei, cara... O que fazer agora? E agora, né? Mas é porque, de fato, eu acho muito cedo pra escolher Muito cedo, 18 anos. 18 anos. Cara, tipo assim, a gente tá começando agora a entender o que significa o que a gente no mundo. Sim. Basicamente. Eu sou super a favor de, assim, nessa idade, você trabalhar, você fazer um estágio, você fazer alguma coisa. Eu acho que assim, até pode treinar, pra ir pra curso do tipo... Eu tenho um irmão que tem 15 anos, né? E aí, esse ano é o último ano do ensino médio dele. Ano que vem ele tem que tomar uma decisão. Esse é o 9º ano, né? Ano que vem ele vai tomar uma decisão de ensino médio. E aqui em Florianópolis, pra quem tá ouvindo, né? Tem opções de fazer cursos técnicos. E aí, a minha família criou um modo onde todos os netos fizeram curso técnico no IFSC. Nossa, como assim? Super bem. Meu Deus, só existe esse caminho. Só que o IFSC tem química, edificações e mecatrônica e elétrica, saneamento. Nenhuma é na área que ele quer. Não tem porquê. Porque daí ele pode fazer depois, porque daí o IFSC vai dar outra não sei o quê, porque daí dá cota, porque daí não sei o quê. E eu fico assim, gente... E o que ele quer? O que ele quer? Mas também, será que ele sabe? E daí eu falei assim... Só influenciado pela visão de outras pessoas. Quando eu fui fazer o técnico em edificações, eu falei pra minha mãe assim, eu entrei no técnico em saneamento e pedi transferência para edificações. Quando eu tava fazendo saneamento, eu
odiava aquilo. Não tinha vontade nenhuma de fazer, eu reprovei nas matérias, porque, tipo, era uma coisa que eu não me enxergava. Quando eu fui fazer edificações, era uma coisa que eu achava legal. Então, se ele tem um curso, nenhuma possibilidade, onde ele já se encaixa na área, pode ser que ele faça o curso e fala, mãe, odeio, quero fazer música. Beleza. Ótimo. Agora, obrigar ele a fazer um curso em que ele não tem nenhuma identificação, não faz sentido. Não. Se tem a possibilidade onde hoje ele acha legal. Porque eu acho que é isso, sabe? Quando a gente quando a gente tá no 9º ano e a gente vai pensar num curso técnico, quando a gente sai do ensino médio, a gente vai pensar numa graduação, às vezes a gente não tem a menor noção do que de fato é aquele curso. Então, às vezes, tu fazer um curso técnico, ou tu fazer um cursinho, ou ir, sei lá, que as faculdades também poderiam ter uma prévia, né? do tipo, sei lá, passa uma semana estudando aquela matéria, eu tenho contato com o professor, vai assistir uma palestra, de caralho. Mas pra tu ter contato com aquela área, conversar com alguém e entender do tipo, será que é isso que tu quer? que não Testa. E não entra numa faculdade onde você... que tem toda aquela pressão de você precisa terminar agora e pegar o diploma. Você começou, você vai terminar. Pra não perder que não fique... Isso, é exatamente isso que eu ia falar. E que não fique essa sensação de que tu perdeu tempo. Sim. Né? Porque acho que é muito disso, assim, tu entra num lugar e tudo bem mudar de ideia, né? Não é um fim do mundo. Mas se tu mudou de ideia, que não fique com aquela sensação de que tu perdeu tempo. Sim. E é claro que, tipo assim, gente, a gente tá falando do nosso recorte social também, Óbvio. né? De que, tipo, existe esse lugar de a gente ter a possibilidade, o privilégio de estudar e escolher o que quer fazer também, né? Sim. Então, bem importante lembrar disso. Pra quem não sabe e não ouviu aqui os outros episódios que a gente se apresentou, enfim, eu tenho uma marca de acessórios, uma marca que reutiliza resíduos da construção civil, e ano passado eu fiz um curso voltado para o empreendedorismo. E esse curso a gente foi meio que passo a passo em cada área do universo do empreendedorismo financeiro, marketing, se entender como pessoa empreendedora. Sim. E naquele momento começou a me dar uma crise de se sentir perdida, porque de tentar entender se era isso mesmo que eu queria pra minha vida. Se eu continuava a minha carreira como designer, né, de trabalhar na indústria, mas ou de trabalhar em outra empresa, ou de trabalhar exatamente na minha empresa. Sim, de ser sua própria chefe e ter sua Isso. marca, né? E naquele momento eu lembro que a Bia é taróloga, né? Então. Daí a gente faz assim, Bianca, pelo amor de Deus, tira uma cartinha pra mim, que eu tô passando por um negócio. Tira daqui que sai. É o clássico. Essa história aí. Oi, Bi, como é que tá sua agenda essa semana? E terapia ajudou muito, a gente, né? A Suzy. Gente, nada que uma Santa terapia e um... Susan. Santa Susan. Santa Susan. Susan. Ela realmente, assim, trouxe um canal aí de tentar motivar e se manter ativo, a postar, a divulgar meu trabalho e também não de desistir. entender, né? Porque às vezes a gente deixa o medo falar mais alto e é o medo que faz a gente duvidar se é aquilo que a gente Sim. quer. E daí, com isso tudo, veio a crise também de não querer mais aparecer na rede social, de se esconder, de passar nervoso pra gravar um vídeo que eu, sei lá, eu gravei 25, Sim. mas na verdade era pra gravar um. Então foi, tipo, tudo meio que junto, assim, tudo foi acontecendo. Óbvio, tiveram outros fatores, que daí é papo pra outras histórias, né? Sim. Mas esse momento eu lembro claramente, isso foi abril do ano passado, foi a época do curso, e realmente, tipo, parei, pensei e refleti muito sobre o que eu quero fazer na minha vida. Sim. Estamos aí. Estamos aí. A Opus A Opus continua, não exatamente. desistir. Não. com grandes novidades vindo por aí, inclusive. Eu acho engraçado. Breve. O dia que a gente lançar esse episódio já vai estar lançado esse negócio aí. Já? Já. Menina, não dava sabendo. Então vão lá no arroba Opus Ateliê pra descobrir o que a gente tá falando. Exatamente. Eu acho engraçado porque eu passei pela transição de carreira de engenharia pra design, né? E aí, no meio do design, a fotografia me chamou de novo. E é sempre assim. Quando eu tô focada no design, Dessa crise. a fotografia faz oi, opa, Tô aqui. tô aqui, hein? Aí eu foco na fotografia. Aí o design faz epa. Olha, filha, não esquece de mim, não. E aí eu entrei em crise de novo, do tipo,
acabei de fazer uma transição de carreira e agora eu tenho esses dois caminhos onde o que eu faço? E aí eu fui numa gira. Foi a gira que a gente foi de ciganos e aí eu cheguei, a Bianca falou assim, tu vai querer ser atendida pela cigana? Daí eu falei, vou, preciso perguntar isso pra ela. Aí eu fui na cigana, eu lembro assim, nitidamente, ela falando, o que eu posso te ajudar? Pode falar, né, não sei o quê. E eu falei assim, eu tô com uma dúvida muito grande na minha trajetória profissional, onde eu não sei se eu trabalho com design ou com fotografia. Coitada da cigana, vai saber qual cigana que eu tava falando, ela pensando que é essa, né? É, exatamente, ela assim, foto? Não sabe quando que ela morreu? Você já tinha foto. Design? Que design? Que isso, E aí ela olhou pra mim e fez tipo, como se eu estivesse perguntando assim, você quer manteiga ou requeijão? E aí ela falou assim, você não pode fazer os dois? E aí minha coisa assim, BUM! Nesse momento a gente tem que escolher algo, né? Nesse momento a gente bota aquele... The world's wanted. Aí eu peguei e falei assim, ela assim, tem como fazer os dois? Eu, tem, dela, então faz os dois. Aí eu, tá. Pode? Do tipo, pode fazer isso? Tá certo isso? E aí eu lembro de ter esse papo com a Susan, que é a minha terapeuta e a terapeuta da Amanda, por um acaso. E ela ela assim, Lari, posta o vídeo, sei lá, por exemplo, posta o vídeo fazendo as fotos que tu falou. Aí eu falava assim, não, mas é que se eu postar o vídeo que eu fiz foto, as pessoas vão achar que eu só faço isso. E eu também faço design. Mas aí se eu postar os dois, eu acho que elas vão ficar meio confusas, do tipo, o que você faz? E aí, se eu postar o design, daí se eu quiser trabalhar fotografia. Mas e daí se eu postar eu desenhando, e daí as pessoas vão achar que eu desenho. Porque daí teve uma época aí que eu tava fazendo ilustração. E daí eu fiz uma ilustração super legal, de fato vendi. E aí a Susan falou assim, posta o processo. E eu falei, não, porque se eu postar e acharem que eu faço só isso, só vão querer comprar isso de mim. E aí vai que só acham que eu faço isso. Eu não quero fazer só isso. E aí é um perdida com 1000 alternativas. E um perdida paralisada. Porque daí você não mostra eu nada. parava e não fazia e nenhuma. Você não mostra o seu trabalho e fica naquele -5. Sim. Mas é que é isso, tipo assim, esse entre-lugar, a gente tem que começar a encarar ele como potência. Sim. Processo. E não como, tipo assim, aqui é potencial de você fazer qualquer coisa. Sim. E olhar por esse lado, tipo, olha que bom que você tem várias opções do que você pode fazer. Ao invés de, eu tenho várias opções, e se eu escolher errada? Porque, tipo assim, o meu medo sempre foi, tipo assim, eu não posso fazer a escolha errada porque eu não vou ter outra chance. Tipo, a vida ela só vai pra frente. Então, se eu escolher isso aqui... Se eu errar a rua, é game over. É game over. Tipo, acabou, desliga o carro, desce. Já era. Pede Uber. Não tem mais o que fazer. Liga pro pai e fala, vem me buscar, eu errei a rua. E a verdade é que daí, se você tiver com o GPS ligado, ele ainda vai falar assim, recalcular a rota. Vamos recalcular a rota. Ou no máximo você pensa assim, se eu virar aqui e virar de novo, é um quadrado, eu volto de novo. Ou se eu virar aqui, eu descubro uma padaria nova. E daí, a gente pode usar muito o exemplo de ser um carro dirigindo, porque se você errar a rua, você vai achar outra. E às vezes que vai ser melhor do que aquela. Ou talvez vai ser pior do que aquela, daí tu pode dar a volta e voltar pra aquela. Sim, exato. Adorei essa analogia, nunca tinha pensado não. Mas é que agora eu vou ter que aprender. E Você isso aplica pra muitas áreas da vida. Não Sim. só trabalho, né? Sim. Total, tipo assim, essa questão de relacionamento, quando se termina um relacionamento, por exemplo, a gente já tá em relacionamentos muito longos. Sim. É óbvio que não está nos nossos planos que acabem nossas relações, mas pode acontecer. Mas pode acontecer qualquer momento da nossa vida. A gente não sabe nem, tipo assim, e se a outra pessoa falecer? E a gente ainda tá aqui, tipo assim, como é que a gente faz? Quando como é que fui pedida em casamento, que eu tava, tipo, vai ao racha. Exato. Antes, né, óbvio. Antes de ser pedida em casamento. Sim. Eu tava com esse sentimento, tipo assim, tá, gente, ou vai, ou a gente continua, ou a gente vai pra algum lugar também, porque ficar parado naquele ponto também não dava. Exato. Ou a gente termina. Exato. Era isso, na minha cabeça. E eu era já bem... terminou, né? Do tipo, já tive esse processo e... Gente, a vida acontece. Exato. No meu caso, eu virei a rua e aí eu falei, gostava mais daquela lá. E aí eu fez a rotatória. Fiz a rotatória e voltei pra aquela rua, entendeu? Aí Não aconselho, porque tem gente que não dá certo, mas eu sou um caso que deu certo. Exatamente. Mas é Teve porque... between.
Exato, mas é justamente porque naquele momento você saiu daquele ambiente pra você poder entender o que de fato fazia com que aquele ambiente fosse ruim pra você e pra ele também, né? E aí quando você foi fazer terapia e que não sei o Aí quê, ambos aí foram você... fazer terapia. Daí Exato. também fala muito sobre esse lugar, né, de não existiu uma culpa sozinha, os dois têm culpa, né? Uhum. Na verdade, não é nem culpa a palavra certa, né? Mas os dois colaboraram para chegar àquele momento. Foi uma contribuição. São responsáveis, e daí quando a gente resolveu voltar, a gente falou, não, tá. Então vamos corrigir isso aí, porque não dá. E daí os dois foram atrás de melhorar e se entender. E comunicação, né, galera? Nossa, pelo amor de Deus, em 2025, É, quem não entendeu isso ainda tá de sacanagem. Da vida de tudo. De amizade, de trabalho, de... Com você mesmo. Com você mesma. Você As vozes aprende... da sua cabeça. Não, você aceitar as coisas. Você simplesmente aceitar o que você é, de fato. Aceitar o que você não gosta também, né? Exato. Porque às vezes a gente fica assim, ai não, mas e se eu tentar? Ai, assim, mas assim, daí será que eu vou gostar? Ai, não, mas porque fulano gosta muito, né? Ou fulano deu muito certo na vida, né? Porque meu primo é engenheiro, então, e ele tá ganhando 10 mil no mês. Não, Nossa. eu tinha que ser engenheiro e ganhar 10 mil no mês, porque... Gente, eu querendo prestar concurso pra trabalhar continuar nessa área da ciência e tecnologia. Mas aí também, tipo assim, também não é porque eu não gosto dessa área. É porque tipo assim, eu até me vejo continuar trabalhando com isso. Tipo, eu tô pensando em fazer mestrado, blá 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 blá. A ideia de fazer isso, de seguir pra uma área acadêmica. É uma área da minha vida que é importante. Mas eu sempre tô pensando na possibilidade de, mas eu tenho que fazer uma coisa que vai me dar espaço pras outras coisas. Sim. Porque eu não vou conseguir não fazer isso aqui. Só que daí eu queria muito saber qual que é a sensação de focar nisso. Sim. Tipo de... Só fazer isso. Só fazer isso. Pra poder ver se de repente não é só isso. De repente... Que daí, por exemplo, Só, né? eu já tenho o diploma. Eu tenho ali Eu posso voltar pra ele a qualquer momento. Exatamente, eu posso voltar pra ele a qualquer momento, eu posso... E aí esse é o meu negócio, tipo assim, eu não consigo simplesmente desistir e falar, não, deixa eu focar minha energia nessa outra coisa, porque eu tenho essa sensação de que se eu fechar essa porta, eu não vou mais poder voltar nela. Só que na vida não é assim. Não. Tipo, você pode simplesmente fazer assim, então. E um exemplo muito grande que eu tenho na minha vida é que eu fiz estágio numa certificadora de produtos orgânicos. E aí eu virei pra elas na hora que deu um ano e falei assim, eu não vou querer porque a minha professora me convidou pra ser monitora de laboratório dela. E eu queria muito testar ser monitora de laboratório pra ver se eu quero essa área acadêmica, que era tipo pra ajudar ela nas aulas. E aí aquilo me deu outras possibilidades, me permitiu ter mais tempo pra estudar, pra finalizar o curso, blá blá blá. Só que daí quando eu fui fazer as 2 últimas matérias do TCC, aí eu já tava tipo assim, eu não quero essa merda. Eu não quero nada disso. É tudo uma bosta. É tudo uns grupinhos ruins. E aí, tipo assim, a galera acadêmica é muito insuportável de chata. E, meu Deus, mas fica com uma competição de quem publica mais, eu não sei o quê. Eu não quero. Pra mim, pra vocês, não. Pra mim é não, todos vocês. Saber o que você não quer tem um sabor diferente. Tem. Total. E ele é tão importante quanto saber o que você quer. Exato. Exatamente. E aí, só que no final das contas... A gente tem que ir testando. A gente só vai saber que não quer isso. se a gente testar. Se a gente não quer a cara. Não tem como tu saber o que tu não quer se tu não passou por aquilo. Sim. Exato. Não sei. Como é que tipo, claro que tem várias coisas que tem como. Tipo assim, eu não vou precisar cheirar cocaína para saber que o bagulho vai ficar louco, entendeu? Sim. Eu sei que o bagulho vai ficar louco. Então tem certas coisas que a gente não precisa fazer, mas a gente pode, se quiser. Aquela coisa, né? Pode, tá liberado. Liberado entre aspas. Exato. Tipo assim, a vida é sua, você faz o que você quiser. Tem coisas que você não precisa fazer pra saber que vai dar errado, mas a gente precisa testar o que a gente quer testar, né? Sim. Tipo, a gente precisa se botar à prova. Porque, mano, se a gente não se botar à prova, se a gente não se jogar, se a gente não for em frente... O que a gente vai fazer? A gente vai ficar parado? Que vida desperdiçada, tá ligado? Então, tipo, esse lugar do perdido, ele também é um lugar muito bonito, assim, se a gente for parar pra pensar. Porque a gente pode fazer, então, qualquer coisa que a gente quiser. Esse é o momento que a gente olha pra dentro e fala assim, eu vou fazer o que eu quiser.
eu vou fazer o que eu quiser. E se o que eu quiser é fazer bolo pra vender, porque, tipo assim, aí a gente entrando muito no lado profissional, porque, como a gente já falou em outros podcasts, a gente volta muito pra área profissional, porque meio que ela dita quem a gente é e o que a gente vai fazer, porque ela é a maior parte do nosso dia. A gente precisa do dinheiro pra pagar as contas no final, né? Sim. Mas, tipo, então, se você tem a possibilidade de escolher o que você vai fazer, escolha! E vai, e aí se você viu e falou assim, ai, mas na verdade não era bem isso. Ai, que bom que você descobriu depois de 2 anos e não depois de 10, sei lá. Sim. Que bom que foram só 6 semestres. E não, tipo assim, Mas, você assim, já tava com tá 40 tudo bem. anos, já trabalhando numa carreira Mas gigantesca. tá tudo bem mudar quando Exatamente. tiver com Quando eu 40 entrei na anos. engenharia, tinha um senhorzinho que entrou junto comigo. Olha que coisa bonita. Ele A minha tinha mãe tá fazendo mudado- faculdade agora de pedagogia. Que é uma coisa que ela sempre quis fazer. Sim, é no sentido de que você pode, daqui a 40 anos, mudar tudo. Pode. Mas se você mudou em 2, que bom que tu conseguiu ir nesse tempo já Exatamente. direcionar pra onde Sim. tu quer ir, né? Exatamente. E tu teve essa oportunidade, porque também às vezes é uma questão de oportunidade, né? Eu tô, por exemplo, também fazendo faculdade agora. Foi uma questão de oportunidade também. Sim, Ou de se exato. entender naquele... De aceitar. De que é isso que aceitar quer. que é isso que quer, né? É bem isso, assim, se você tá num lugar dessa potência de eu tenho a oportunidade, eu tenho a possibilidade, é só eu ter coragem, então se joga. Então, o negócio é se jogar mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Eu vou gravar Essa e vou botar play quando você vier falar comigo. Essa frase. E agora? Só falta coragem, Bianca, desde assim, ó. Não, Só meu filho. falta coragem, você se Falta eu joga. ganhar na trimania. Aí você fala. Tá bom. Essa palavra tá tendo muito peso esse ano, assim, pra mim. De coragem? Total. Não, sim. Ai, combina Toda muito sessão com de terapia, a Susan vem. Vai, minha filha, anda. Por isso que eu tatuei coragem para falhar, porque é justamente sobre dar a cara a tapa e se der errado tá tudo bem. Por exemplo, esse podcast. Se der muito certo e muita gente se conectar, nossa, que máximo. Se no fim a gente vê que foi só um momento porque a gente conseguisse ver todo mês e bater um papo, é isso. E perder a vergonha. E perder a vergonha de falar, dos tipo... nossos negócios, E né? isso é uma coisa que eu até queria tentar trazer e rolou super. Eu uso muito o que eu aprendi na engenharia hoje. Uhum. Não foi um tempo Não perdido. tem como não, né? Sim. A forma que o meu cérebro se estruturou, a forma de entender processos. Vocês falam que eu sou planejadora por conta da engenharia, porque eu aprendi isso. Não tem como eu subir um prédio sem planejar, sem pensar na estrutura do terreno, sem pensar na parte estrutural, sem pensar no solo que vai estar lá, no qual vai ser o revestimento que eu vou usar, como é que as pessoas vão se sentir dentro, como é que as pessoas vão se sentir fora. Então, eu precisava passar por aqueles caminhos, eu precisava ficar 6 fases fazendo engenharia pra eu conseguir me tornar a profissional que eu sou hoje, pra eu conseguir me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, às vezes esse tempo perdido, na verdade, é justamente a pitadinha que tu precisava pra tu estar onde tu tá hoje. Exato. Porque, tipo assim, esse lugar, ele não é um lugar de fracasso, tá ligado? É completamente diferente. Assim, você tá num momento que você não sabe muito bem pra onde você vai, ou, tipo, você tem algumas escolhas ali que você não sabe se você vai fazer a certa, mas independente da escolha que fizer, não vai ser um fracasso. Vai ser só uma tentativa. E tá tudo certo também, né? Assim, existe essa diferença também. Quanto mais a gente testa, mais a gente na verdade, mais a gente erra, e daí depois menos a gente erra e mais a gente acerta. Sim. É porque é esse negócio de a gente só aprende errando. Tem muitas pessoas que aprendem acertando também, bacana, parabéns. Mas a gente consegue tirar aprendizado dos 2 lugares. Sim. Isso dentro de relacionamento, isso dentro de, por exemplo, quando eu fiz os cookies e o tarô com 2 amigas minhas, né? Os cookies com uma amiga minha e o tarô, uma página de tarô especificamente com outra amiga. Eu entendi que, na verdade, eu não sabia me comunicar. E aquilo não ia dar certo se eu não comunicasse. E aí, na hora que a gente veio com o podcast, eu já comecei a me tremer inteira. Porque daí eu fiquei assim... Como é que eu vou fazer pra me comunicar? Agora eu tenho que me comunicar. E a gente Agora... achou assim, não, você vai se comunicar Exato. sim. Exatamente. E ainda foi um processão, tipo assim, o bagulho tava acontecendo e eu que assim... Sim. É muito engraçado porque, assim, nesse momento, fazer terapia é muito importante. Sim.
Tipo, foi a ferramenta que eu encontrei pra me ajudar a entender que tava tudo bem. Tipo, eu sei que muitas pessoas podem conseguir se autorregular, né? Tipo assim, pra mim tá tudo bem, eu vou só ir fazendo, tudo bem. Tipo assim, até porque a terapia ela não era uma coisa tão difundida antes e hoje ela tá mais... É uma coisa mais atual, da gente não ter o estigma de fazer terapia, que tipo, não é que você é louco ou alguma coisa assim, é só porque você precisa de uma ferramenta para conseguir se ouvir, conseguir entender o que você pode fazer e se permitir também, né? Às vezes também se proibir, né? Vamos se proibir. Vamos nos proibir também porque é importante. Mas eu acho que a minha ferramenta principal é a terapia, que é onde eu boto todos os medos, todas as coisas, e aí a santa da minha psicóloga, dona Michele, ela... Santa Michele, Santa Susan. Exatamente. A Susan também é Michelle. A Susan é Michele. Susan Michele. Caramba. Susan Michelle. A minha... Então é Santa Michele Santa mesmo. Michele. A todas as Micheles psicólogas, gratidão. Mas aliada à terapia é o tempo. É tempo. É porque... É deixar acontecer. E não só isso, muitas das vezes eu bato nessa tecla na terapia, que daí é justamente isso, terapia e tempo, TT. Aos T's também. Uhum. Porque se eu voltar no tempo e falar pra Larissa que tá prestando vestibular, querida, tu não gosta de engenharia, tu gosta de design, faz design. Ela vai rir da minha cara e falar, você tá louca? Eu tenho certeza que eu quero engenharia. Sim. Eu vou ser uma engenheira brilhante. Que design o que eu, hein? Sim. Que é isso? De comer? Exato. Então, assim, se... Artista, vou passar fome. Menina, mostra pra ela uma foto dela toda cheia de delineador rosa, vê se ela vai sair na rua assim. Não vai, gata. Rosa. Uhum. Rosa? Ela não usa rosa. Só usa preto e branco, ela é piragótica. Então, é muito doido isso, porque a gente realmente precisa que as coisas aconteçam no tempo certo. E daí é muito foda também, porque a gente não respeita processo nenhuma. A gente não quer saber de tempo, a gente quer saber de chegar no alto do cume da montanha. Pra que as coisas aconteçam rápido, né? Sim, a gente tem. Tipo, a ansiedade de querer sair de casa, de querer ter a própria vida, de arranjar um novo trabalho. Tipo, a gente tem essa pressa, né? Essa pressa de, na verdade, chegar lá no alto do cume. E daí é muito doido porque... E daí chega lá e faz o quê? E daí a gente chega lá e a gente volta pro mesmo ciclo de antes, do perdida. Uhum. Que daí, tá, agora eu desço. Agora que eu cheguei aonde eu pensei e calculei tudo, porque quando a gente nasce, a gente fala, não, porque eu quero ser adolescente. Aí você chega lá no adolescente e você fala, eu quero ser adulta, eu quero passar na faculdade. Aí você passa na faculdade. Aí você faz faculdade. Aí você chega na graduação, você pega o diploma e você sente o que de novo? Perdida. Por quê? Porque você chegou onde você tinha pensado, você não tinha pensado mais dali. Daí você fala, não, agora eu quero um trabalho onde eu seja tal coisa. Aí você atinge esse trabalho e você chega lá em cima de novo e você fala, e aí? E eu tava... Acho que até um podcast da Elora que fala do Físico e Pude, que fala justamente isso. O tempo que a gente fica no alto do cume são minutos. Sim. Minutos. Como é que você vai passar a tua vida inteira querendo viver esses minutos se, na verdade... O processo é o que vai te fazer chegar lá e é o que vai te dar as glórias e é o que vai te dar os risos e todo o buraco também. A gente não tem como ficar vivendo pelos minutos, a gente tem que ficar vivendo pela vida. Sim. E você pode parar, assim, às vezes até pra pensar que, tipo assim, toda a história de filme é sobre a trajetória pra chegar aí até algum lugar. A gente tá com muito... Mas é o nome de uma mensagem, né? A mensagem ela é sempre sobre a trajetória. Tipo assim, o que aconteceu? Não é sobre o resultado Não final. é sobre o resultado final. Tipo, aí quando chega no resultado, acaba o filme. Porque tá bom, estamos. Acabei de pensar outra coisa. Fala. Ninguém gosta de spoiler. A gente não quer saber o final. Você não quer saber que a pessoa morreu no final. Tu quer saber o que ela viveu. Exato. Tu não quer saber se ela ganhou o emprego. Não, tu quer saber como que ela ganhou o emprego. Sim. Então, a gente consome processos e a gente quer resultados. Exato. Tipo, tem toda uma questão ali social... de também ser assim, a gente precisa de resultados, porque a gente precisa ser produtivo. Sim. E, tipo assim, a gente não tá vendo o tempo passar. Então, é muito louco como em 2025 a gente tá falando sobre presta atenção no hoje.
Presta atenção no agora. A gente tem que olhar pro futuro, porque é óbvio que o que a gente faz agora tem consequência pro futuro. Sim. É claro que sim. É claro que a gente tem que pensar, é claro que a gente tem que planejar, é claro que a gente tem que ver, a gente tem que ter algum tipo de previsão ali mínima do que pode acontecer se você fizer tal coisa. Mas a gente tem que viver o agora. É uma obrigação. E aí tá todo mundo com ansiedade. Tá todo mundo com ansiedade. Todo mundo com ansiedade, todo mundo cansado, exausto. Exato. Porque, a vida nos primeiros anos da sua adolescência. Exato. Mas assim, eu acho que também a nossa geração, especialmente, foi uma primeira geração de pessoas em lideranças muito jovens. Sim. Tipo assim, CEO ganha no primeiro milhão com 22 anos. O quê? Forbes Under 30. Forbes Under 30. Como que é possível? Como que é possível? Tipo, e a gente tem que entender que isso é exceção, não é uma regra. Essas E o quão pessoas... mal de cabeça tá essa galera. Essa galera, porque daí e aí, antes dos 30, você alcançou tudo que você queria alcançar na sua vida. Agora você vai só curtir ou você vai mudar e agora você vai querer alcançar outras coisas? E tem uma pessoa que teve contato comigo que criou uma empresa e aí tá vendendo horrores e daí falou: mas será que é isso que eu quero? 22 anos. E daí eu fiquei pensando assim, ó, filha da p... tem uma empresa já ganha um monte de dinheiro. Tá pensando isso? Ela também, ela tem 20 anos. Como é que uma pessoa de 20 anos vai ser dona de uma empresa e ganhar muito dinheiro e ter certeza de que é isso que ela quer pra vida inteira? Sim, a gente ainda tem pelo menos uns disso. 60 ali pra frente. Esta semana eu vi uma palestra sobre bem-estar e saúde e a pessoa que estava dando a palestra comentou que o cérebro só se forma totalmente Depois de 25 depois dos 25 anos. Então, tipo assim, como com 22 a pessoa já, tipo, tem plena consciência de que ela não quer mais fazer aquilo. Eles não têm plano de consciência de nada, né? Não tem. Assim, De nenhum caminho. com nenhuma idade eu acho que a gente tem consciência de alguma coisa. É muito difícil. Que é bem isso que a gente tá falando, né? De tipo assim, a gente continua... Todo mundo continua perdido na sua própria história. No sentido de todo mundo tá nesse lugar. Mas é por conta do cume, porque toda vez que a gente atinge o cume... É cume a palavra certa? Eu tô certa? Oh, mas que bom foi essa palavra também, né? Que Depois eu vou te mostrar o poema do cume. Tá. Mas vai. Tá, o pico da montanha? Pico da montanha. Toda vez que a gente atinge o pico da montanha, a gente se sente também. perdido. Cara. Também. O alto da montanha. Quando a gente atinge a preguiça da montanha. Quando a gente chega no nosso objetivo, a gente se sente perdido porque a gente não calculou e não sonhou o próximo objetivo. Então, a verdade é que a vida inteira é um grande meta. Descobrir o que você quer, passar por esse processo, chegar lá, se sentir perdido. Aí você descobre o que você quer, aí você passa o processo, aí você chega lá, aí você se sente perdido. Ou você não chega lá e descobre que você errou e que não era o que você queria. Aí você volta pro perdido. O perdido, ele vai vir em muitos momentos da vida. Sim, exatamente. E é porque a gente vê isso como... O perdido a gente vê como algo horrível, né? Só que daí é aquela coisa. Às vezes a gente precisa se perder pra se encontrar. Exato. Exatamente. E também tá... entender que tá tudo bem você ser uma metamorfose ambulante. Porque, tipo assim, eu tava até falando esses dias pra minha cunhada, pra Camila, que eu e o Lucas, a gente tá passando pela crise dos 7 anos. Que ela falou assim, mas isso é uma coisa? Aí eu falei, eu sempre ouvi. Aí eu falei, eu sempre ouvi que existe a crise dos 7 anos, tanto nas relações quanto na vida e tal. E o número 7, na numerologia, tem essa questão de quando você tá no ano 7 de alguma coisa, é o ano que as coisas entram em crise, que você começa a questionar tudo. Mas é porque eu fico pensando assim que, em média, depois de uns 7 anos, as suas prioridades são outras. Tipo assim, as minhas prioridades há 7 anos atrás, esse ano, né? A gente tá fazendo 7 anos de namoro. Quando a gente começou o nosso relacionamento há 7 anos atrás, a gente tava na faculdade.
A gente ainda não... Eu tava antes Vocês eram de eu me outras mudar. pessoas. Antes tipo, de mudar de curso. O Lucas morava com os pais, eu morava sozinha. Aí a gente passou por uma pandemia no meio disso. A gente perdeu pessoas, a gente viveu várias coisas. A gente foi criando vínculos, não sei o que. Aí eu me formei, ele se formou. Então agora a gente tá num outro momento. Então, E daqui a 7 anos, talvez vocês vão ser pais, talvez vocês vão estar em Então, as auge habilidades de de novo carreira, vão ou sei ser lá, outras. vão ser outra. Então, tipo assim, a gente vai mudando enquanto pessoas também. Então, por que a gente tem que decidir o que quer fazer da vida com 18 anos? Com 17, Será que é por isso 18 que a anos? pergunta da RH é como que tu se enxerga daqui a 5? Porque daqui a 7 a gente já não se conhece mais? É porque é muito longe, né? longe, né? muito O 1 é muito perto. O O 7 é muito longe e o 5 é o que a gente consegue pensar? talvez sim. Será que existe neurociência pensando nisso? Eu tava aqui contando nos dedos. Quando que não foi a consegui achar o meu. Tava tentando achar o meu 7 também, eu não Quando achei. que foi a crise de 7 anos? Foi no pedido de noivado. Foi antes. Menina. Isso, eu espero então que o Lucas me peça em casamento esse ano. Fica a dica aí, hein? Mas o meu veio com 10, gata, quase. 9. Tá, mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vê isso também. 10. Eu fiz o contrário. Vai fazer 10 ano que vem, eu acho. Acho que fez 9 esse ano. Eu acho é bom. Com datas. Eu acho. Quando vocês começaram a namorar? Ai, amiga. Não, sério. Você tinha quantos anos? Não sei dizer assim. Quantos anos você tinha? Eu tinha a primeira vez? 17. E você vai fazer 27 agora, né? 10 anos. Tá, teve um período de quanto tempo de intervalo? A gente conta tudo junto. Tá, não, mas eu quero saber. 6 meses. 6 meses. Tá, conta tudo junto. Teve um between ali. Mas eu tava tentando ver quanto que era o 7. Há 3 anos atrás. Que foi que ano? Foi Pandemia? 2022. Pandemia? Foi logo depois da pandemia. Teve crise. Então. Bastante crise. Ai, não foi quando ele queria te pedir em casamento? Pô, não sei você que tem que dizer. É verdade, eu acho. Era pandemia? Não. Não, 2022 foi quando a Amanda foi pedida. E daí eu não queria ser pedido, né? E aí o Vini começou a entrar nessa vibe de querer te pedir em casamento. E eu falei, eu acho que não é o momento. Então eu não sei se teve crise. Às vezes. Nesse quesito, sim, eu não me esqueci, enxergava. Não me enxergava como noiva, achava que eu era nova demais pra isso. Mas sim. Mas sim também, Mas não lembro se teve alguma crise. Depois eu vou ter que olhar a foto. Pra eu poder me enxergar como a linha que eu do tava tempo. nessa época. Exato. Mas enfim. Mas a gente, quando a gente tá nesse lugar do perdido também, é muito louco que a gente tem que abrir mão de quem a gente era. Porque eu acho que essa é a parte... Apegado A gente quem tá muito apegado. Nossa, esses dias eu vi um vídeo muito legal, assim, no TikTok. Que daí era um desenho, assim. E era aí uma menininha falando assim... Não era uma menininha, era tudo fantasminha, assim. Mas ela falando assim... Ai, universo, eu queria tanto aquela coisa que eu queria muito há tanto tempo atrás. Será que você não pode me dar essa coisa? Eu quero muito, eu queria muito essa coisa. Aí o universo veio por trás e falou assim... Claro, eu vou te dar, então. Só que você vai ter que desapegar disso aqui, tá bom? E aí ela deu um estalo, e aí, tipo assim, a família desmoronando, o relacionamento desmoronando. Ai, você falou que era um vídeo legal, Bianca. Não, calma. A mensagem é boa, calma. Fica comigo. Tava a gente chorando no meio do vídeo. Socorro. E aí, tipo, a família desmoronando, os relacionamentos desmoronando, hábitos desmoronando, e não sei o que, não sei o que. E aí ela falando assim, não, pelo amor de Deus, mas eu gostava dessas coisas. Eu não quero que essas coisas mudem, eu só quero ter mais uma coisa. Aí o universo falou assim, mas aí eu não vou conseguir, porque pra você conseguir essa coisa, eu preciso que tudo isso aqui acabe. E aí, vai ter outra coisa boa, mas não é como se isso aqui fosse desaparecer. Aí, sabe, tipo, do jeito que tá, não vai mais ficar. E aí ela ficou desesperada, e ela falou, não, então eu não quero mais. Então deixa pra lá, eu não vou querer mais essa coisa, deixa. E ela assim, não, mas agora eu já fiz. Agora você tem, você curta. E aí ela ficou assim, e agora, o que eu vou fazer? Mas aí, tipo, tudo foi se reconstruindo, porque daí ela foi entendendo o que ela precisava alterar nessas áreas. Precisava mais que ela não precisava mais daquilo. Então, tipo, a gente precisa fazer uma limpa também, né? Então, Tem uma tiragem que tu fez minha que era... você precisa tirar as coisas que você não usa mais da gaveta pra abrir espaço para o novo. E daí você falou no áudio assim... Na vida real também, tá? Abre as tuas gavetas e joga fora
O que tu não usa mais. Faz Aí uma eu... faxina aí. Sim. Faz uma faxina aí. Sim. É bem isso. Eu acho que era a carta da vassoura, inclusive. Faz sentido. Agora a gente vai fazer o Quem Tá Podendo, vinculado a esse episódio, onde no quesito se sentir perdida e tudo isso que a gente trouxe sobre chegar nos cumes da vida e nos processos e mudar de rota e se sentir perdida, enfim. E o Quem Tá Podendo pra mim hoje seria a Gabu do No Plans for Tomorrow. Ela é uma criadora de conteúdo que, na verdade, ela não era uma criadora de conteúdo, ela trabalhava, se não me engano, ela era estilista de moda, e aí ela largou tudo e decidiu que ela queria fazer 1 ano de mochilão. Ficou 2 anos guardando dinheiro pra fazer isso, e ela foi. E quando ela foi, ela começou a perceber que talvez... Que veio até o nome da página dela, né? Não ter... sem planos pra amanhã. Ela é uma viajante em que ela foi pra fazer 1 ano sabático e ela já tá no 3º ano. Ela conheceu o amor da vida dela na Itália. Um italiano, se casaram. Continuam fazendo mochilão. Ela tem toda uma vibe de... solo dates, do tipo... uma rede de mulheres pra fazer coisas sozinhas. E ela largou um emprego fixo, estável, saiu da faculdade, tava numa boa, e daí olhou pra aquilo e falou, eu acho que não é isso que eu quero. E aí ela tomou essa coragem de, não, então eu vou viver 1 ano sabático. Eu não sei se ela considerou como 1 ano sabático, mas não deixa de ser, né? Largou tudo por 1 ano pra viajar pro mundo, assim. E aí ela percebeu que ela era apaixonada por aquela rotina de não ter rotina. E em alguns momentos ela sente falta dessa rotina e ela compartilha tudo isso nas redes sociais dela. Então, pra quem quiser segui-la, pra quem gosta de dicas de mochilão, o arroba dela é NoPlansForTMR, No Plans for Tomorrow. Arrasou. Arrasou. E tu, Amandinha? O meu é a indicação de, na verdade, uma plataforma, um curso que eu acabei comprando no meio dessa minha crise da Opus de não saber o que fazer, não saber pra que lado ir, que foi o Planeje Faz. Ela publica várias coisas pra você organizar o seu negócio e se sentir menos perdida, que foi esse sentimento que eu tive, assim, fazendo esse curso. O nome dela é Isabela, acho que é Isa Bonfito, e ela dá todo um passo a passo para você analisar o seu negócio e tentar entender um pouco mais a fundo, mas ao mesmo tempo não ficar paralisado, fazer o negócio andar. Tipo 1% a cada dia. Isso. Mas, cara, é uma análise muito profunda, assim, quais são as dores do teu negócio, o que tu precisa melhorar, o que tu já tem de bom e tu consegue manter isso, porque também isso é muito deixar importante. mais claro e mais explícito. Então, isso pra mim foi bem importante, assim. É um curso que ainda volta e meia eu tô olhando e tô revisitando. Já me gerou vários insights e várias ideias pra minha marca, mas também pra minha vida, assim, não só como marca. Do tipo, é um local que tu consegue ter um refúgio quando tu tá se sentindo Isso. nesse... O nome do Instagram dela é flui.cc e lá ela tem várias metodologias, né? Não tem só essa do Planeje Faz, tem outras também, outras análises do teu negócio, não só de planejamento, mas de marketing, vendas, gestão. Então foi bem interessante, assim, acho que fica a dica pra vocês darem uma olhada. Tem vários conteúdos, assim, dela que são... Quando a gente vê, pelo menos eu, né? Quando eu vejo, assim, no feed, eu fico, caraca, eu tenho que voltar nisso e fazer isso, né? Sempre como se fosse um lembrete. Sim. Tudo. Cara, a minha indicação, ela vai ser uma coisa... nacional. O meu negócio quem tá podendo são todas as psicólogas desse Brasil e psicólogos e psicanalistas, ou enfim, porque eu acho que não tem como passar por esse processo sem fazer terapia. Quer dizer, óbvio que tem, eu não vou ser idiota também. É óbvio que tem como você passar, mas se você tiver a possibilidade de você fazer terapia, não, tipo, fique com preconceito, não fique pensando no que vão achar de você, porque eu vejo muita gente pensando, eu não vou
vou fazer terapia porque eu não sou louco. Mas assim, não é sobre... Assim, quem disse que você não é? Pra comer de conversa. Pra comer de conversa. Quem falou que você realmente não é doido? E aí? Mas, não é sobre isso, assim. É sobre você falar em voz alta e você ter coragem de botar pra fora, de você conseguir organizar os seus pensamentos. Sim. Porque só de você organizar seus pensamentos pra conseguir botar pra fora, pra fazer a pessoa entender, você já entendeu o que você precisa fazer. Porque às vezes é só isso que a gente precisa também. É claro que você pode ligar a sua câmera e ficar falando, né, sem parar. Mas quando é um profissional, uma pessoa que estudou pra te guiar, pra te levar pra um lugar que você tá pensando, que você tá querendo, enfim, é muito importante. Mas eu também tenho uma segunda indicação que eu fui pensando. Eu vejo muito a Mari Krieger, que é a... amo demais, amo. Ela é tudo pra mim. Maravilhosa. E ela é tudo pra mim nesse lugar também de assim, ela fez faculdade de... ela fez faculdade de biologia. Ela é cientista e tal, ela é bióloga e ela provavelmente deve ter passado pela mesma coisa que eu tô passando agora, por exemplo, de tipo, terminei uma faculdade, não há lugar pra cientista no Brasil, basicamente, então o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tive? Eu vou divulgar. Mas ao mesmo tempo, eu vou criar conteúdo em cima disso. É uma coisa que eu já pensei em fazer, inclusive. Se eu não me engano, porque ela era DJ e bióloga, cientista, né? E criadora de conteúdo. Se eu não me engano, ela fez um post recentemente em que ela mencionou que ela não vai mais atuar como DJ e que ela acabou virando criadora de conteúdo e esse vai ser o ramo dela. E talvez se tu falasse com ela alguns anos atrás, oi, então, você vai ser criadora de conteúdo? E ela fosse falar, não. Sim. Exato. Não, eu sou professora, sei lá, alguma coisa assim. Exato, exatamente. Então, tipo, é pra você ver também que, tipo, às vezes a gente só precisa se jogar e ter coragem mesmo, assim, de fazer uma coisa, né? É claro que tem várias milhões de pessoas que tiveram a mesma coragem em diversas áreas diferentes da vida pra tomar um rumo diferente, mudar a realidade de alguma forma, enfim, ir atrás do que realmente quer. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela largou tudo e tá na Austrália. E aí ela se formou em administração pública na Unicamp. Ela tinha ela era gerente de marketing de uma empresa grandona aqui em São Paulo até. E ela falou, não é isso. Eu não tô feliz assim. E ela largou tudo e foi pra Austrália. E aí hoje ela tá, inclusive, compartilhando as coisas no Instagram dela até. Mas assim, é isso, assim, é sobre você ter coragem de... E se você tiver a possibilidade, só vai. Ou de, se você não tem a possibilidade hoje, se planejar para tal. Porque também... se você não fizer nenhum movimento, você nunca vai sair daquela situação. Então, nossa, todo mundo aqui tem conta pra pagar e cada um vai ter sua situação e vai ter um contexto social em que tá inserido completamente diferente e não vai ter, às vezes, a mesma oportunidade, mas do tipo, o que eu consigo minimamente nesse tempo de ir pro lugar que eu quero ir, né? Porque realmente a gente veio nessa vida pra viver e se a gente não vive ela, do que vai valer? Exato, exatamente. Tem que fazer aquilo que gosta e que se sente bem fazendo, né? Não tem erro. E que tá tudo bem a gente se sentir meio nesse vácuo, assim, desse lugar, entre lugar, né? Sim. Tá tudo bem, mas é muito mais legal quando a gente tá juntas, né? Que daí a gente vai juntas. Quando a gente vai juntas. Se você tiver pessoas ao seu lado que também conseguem te apoiar, isso é fundamental. Sim. O apoio é fundamental. Eu acho uma palhaçada aquela frase do você é a média das 5 pessoas que andam com você. Então, não deixa ser a média das 5 pessoas que andam com você. Do tipo, procura pessoas que estão passando por o que tu quer passar. Conversa com pessoas que estão no lugar que você quer estar ou que estão nessa trajetória. Arruma alguém que tá querendo construir alguma coisa que tu queira ou na área. Porque se torna muito mais leve e a gente consegue puxar um outro, né? Quando um tá falando, não, já deu, vou desistir... Aí a outra faz assim, mas você não vai desistir, mas não vai mesmo. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que é isso. Vai fazer sim. A hora que não der mais, aí a gente pode começar. Mas agora tu vai continuar. E daí é muito mais gostoso levar a vida com pessoas que te puxam e não o contrário. Porque às vezes você tá com pessoas que realmente te seguram. Exatamente. Você é fácil de pessoas que te seguram. É isso aí. E se una pessoas que querem progredir. Exato.
É isso aí, galera. É isso, galera. De hoje foi isso. Muito obrigada e até a próxima. Beijo! Tchau! E sigam a gente também nas nossas redes sociais. @agentevaijuntas no Instagram, TikTok e YouTube.